Bom, então deixa eu compartilhar com vocês uma palavra que é fundamental, que é importante a gente lembrar nesse momento. Hoje, domingo de Páscoa, né? Páscoa é dia de ovo de chocolate? Não. Você pode comer ovo de chocolate? Pode. Né? Você pode dar ovo de chocolate? Pode, não tem problema. Mas o significado da Páscoa, o sentido da Páscoa não é coelhinho, não é ovo de chocolate, não é panetone, chocotone, colombo pascal e nada disso. A gente sabe que o significado da Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. E é isso que a gente tem que ter em mente quando nós tratamos da Páscoa. O cristão ele celebra a Páscoa, né, como o judeu celebra a Páscoa? Não, a nossa Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa deles. Nós celebramos o cumprimento da Páscoa. Né? Nós celebramos a realização da obra que consuma aquilo que tinha sido revelado na Páscoa dos judeus lá no Egito há 3.600 anos atrás. É isso que nós celebramos. Então eu queria que você acompanhasse comigo a mensagem de hoje de manhã. É uma mensagem muito interessante, gosto muito dessa palavra aqui, já ministrei ela algumas vezes. Eu queria que você acompanhasse comigo. Eu queria falar sobre revelação do Evangelho no Antigo Testamento. Né? Eu queria começar lendo com você aí um texto, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Deixa eu já dar para você aí uma dica, né? Pega uma Bíblia em papel, porque às vezes fica difícil você usar a Bíblia no celular e acompanhar a live ao mesmo tempo. Você fica saindo e voltando, então pode dar ruim. Então pega uma Bíblia em papel. Bíblia em papel não descarrega, né? Bíblia em papel não trava. Bíblia em papel é bênção, tá bom? Então pega uma Bíblia em papel se você tem. E aí vamos acompanhar 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Deixa eu achar aqui. Eu quero ler para vocês esse texto. E esse texto ele faz um resumo da obra de Jesus na cruz do Calvário. Olha o que esse texto aqui ele diz para a gente. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então esse texto aqui ele traz um resumo para a gente da obra de Jesus. Jesus ele sofreu no corpo dele aquilo que eu e você merecíamos sofrer. Jesus ele levou sobre ele toda a culpa, todo o peso da ira de Deus. Ele levou sobre ele todo o castigo que estava reservado para aquele que peca. Para aquele que vive debaixo do pecado, como a gente vivia em outro tempo, quando nós estávamos aí no mundão, quando nós não conhecíamos a Deus. Jesus ele veio com esse propósito na terra, de sofrer de uma vez por todas por nós. Ele era justo, e ele sofreu por nós que éramos injustos, o justo pelos injustos. Com qual objetivo? De nos levar a Deus, de nos fazer agora ter um relacionamento, nos fazer agora ter um vínculo, uma aliança com Deus. Esse é o propósito da Páscoa, é a morte de Jesus e a ressurreição dele. E o texto ele fala também que ele morreu no corpo, mas ele foi vivificado pelo Espírito. Jesus ele foi vivificado. Paz, Felipe, Deus abençoe você. Jesus ele foi vivificado pelo Espírito. E da mesma maneira que Jesus foi vivificado pelo Espírito, eu e você também somos espiritualmente vivificados pelo Espírito Santo. Você só pode encontrar vida e vida eterna através da obra do Espírito Santo na tua vida. O ser humano, eu conversava sobre isso esses dias com a irmã da igreja, né? O ser humano por si só, ele não quer saber de Deus. O ser humano ele quer curtir o mundão, ele quer curtir as coisas da carne, ele quer desfrutar das coisas que satisfazem a natureza pecaminosa, mas através da obra do Espírito Santo, através da ação de convencimento do Espírito Santo, que nos leva ao arrependimento, que nos leva a compreender o plano de Deus de salvação, que nos leva a compreender a consequência e o juízo de Deus. Através da ação do Espírito Santo, nós somos ressuscitados, nós passamos da morte para a vida.
e quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos convertemos a Ele. Então, a mesma obra que o Espírito Santo fez na vida de Jesus, de trazê-lo à vida novamente, o Espírito Santo ele faz sobre mim e sobre você. Amém? E eu queria trazer aqui para você algumas reflexões para a gente entender sobre como o Espírito Santo, como Deus, ele tem agido ao longo de toda a história do Antigo Testamento. A gente sabe que a palavra de Deus aí ela tem essa divisão, então você tem um Novo Testamento, que é a partir ali do nascimento de Jesus, conta a história da igreja a partir do nascimento de Jesus, e temos o Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia que conta a história desde a criação do homem até o momento, até o último profeta, os últimos profetas que profetizaram 400 anos antes de Jesus, até Malaquias. Então, esse período do Antigo Testamento, você tem ali as alianças que foram feitas por Deus, lá no Éden, depois com Noé, depois com Abraão, depois com Moisés, e aliança com Davi, e nisso você tem a lei de Moisés também ali naquele meio. E tem muitas coisas no Antigo Testamento que são válidas até hoje para as nossas vidas, muitas promessas de Deus. Outras coisas no Antigo Testamento fazem parte das antigas alianças e já não dizem respeito a nós. Então a gente precisa ter esse discernimento. Tá bom? Nem tudo que está no Antigo Testamento já não vale mais para a gente. Algumas coisas valem, outras não. A gente precisa ter esse entendimento. Tá bom? Então eu queria compartilhar aqui com vocês como que Deus ele foi revelando, o plano dele de salvação desde lá atrás no Jardim do Éden. Então, se a gente for lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, se você quiser anotar aí, depois procurar na tua Bíblia, lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, esse texto diz que Deus ele não faz nada sem antes revelar aos profetas dele. Vou tomar uma aguinha aqui. Tudo que Deus faz, ele revela para os profetas dele. Aquilo que, obviamente, aquilo que é de importante, de relevante para a história da humanidade, para a história da igreja. A gente tem visto aí profecias se cumprindo a respeito do coronavírus, pessoas, homens e mulheres de Deus que profetizaram já há 6 meses atrás, há semanas atrás. Aquilo que nós hoje estamos vivendo já foi profetizado por outros homens de Deus e também antigamente era da mesma maneira. Tudo que Deus fez através de Jesus foi profetizado antes. Se você lê o Evangelho de Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus é um evangelho que foi escrito para os judeus. Então, Mateus ele coloca ali inúmeras profecias, mais de 40 profecias ali, ele cita diretamente, e outras ele faz uma referência indireta. Mais de 40 profecias ele cita diretamente, mostrando como que Jesus ele concretizava, ele realizava aquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Aquilo que Moisés, aquilo que os profetas, Davi tinha declarado, se cumpriu na vida de Jesus. Paz Lourdes, bom dia! Então, eu queria acompanhar isso com você aqui, tá bom? Abre comigo lá, antes da gente chegar nessas dicas que Deus foi dando ao longo da história sobre a vida de Jesus. Abre comigo lá, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Por que é importante a gente conhecer isso? Romanos, capítulo 15, versículo 4. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. A Letícia quer uma Bíblia. Vou pegar aqui uma Bíblia para a Letícia. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Achou aí? Eu vou ler aqui para vocês. Pois tudo que foi escrito no passado, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que Deus registrou aqui na palavra dele, tudo que Deus manteve ali, o registro histórico, através da vida dos profetas, através da vida daqueles que escreveram, foram mais de 40 escritores da palavra de Deus, tudo que Deus manteve ali registrado tinha um propósito, que era abençoar a minha e a tua vida.
O propósito de Deus era nos trazer ânimo, é nos ajudar a perseverar, é nos ajudar a nos mantermos firmes na nossa esperança. Quando a gente olha para trás e vê que todas as promessas que Deus fez lá no Antigo Testamento, elas foram se cumprindo ali na vida de Jesus, isso nos dá certeza de que todas as promessas que Deus fez e que ainda a gente não viu se cumprir, também vão se cumprir no futuro, né? Então, quando você vê que alguém tem palavra, você confia nessa pessoa. Paz Ademir lá do Paraná, está acompanhando aí também. Quando alguém tem palavra e ele fala uma vez, aquilo se realiza. Ele fala e cumpre, ele fala e cumpre. A próxima vez que aquela pessoa fala, você acredita, porque você já viu isso se cumprindo antes. É da mesma maneira com Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê que Deus cumpriu as profecias que Ele deu através dos profetas, na vida de Jesus e em tantos outros acontecimentos, e a gente olha para o futuro e a gente vê assim que tem muitas promessas que Deus fez ainda não se cumpriram, a gente pode ter certeza que elas também vão se cumprir, tá? Então eu queria que você acompanhasse, por exemplo, comigo. Olha que interessante isso. Desde lá do Jardim do Éden, Deus já começava a revelar o plano de salvação dele. Desde lá da queda do homem, Deus ele já tinha declarado, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus ele já tinha declarado ali, depois que o homem caiu, depois que o diabo conseguiu ludibriar, enganar ali Adão e Eva, Deus já tinha declarado, dado uma primeira pista assim, de como que ele ia reverter essa situação, como que ele ia resgatar, né, o povo dele. Deus ele fala lá em Gênesis 3:15, né, que a serpente ela ia picar, né, o pé do homem, mas aquele homem ia pisar na cabeça dessa serpente. Deixa eu ler com você aqui, para você ver direitinho como que está tentando reconectar. A internet, se falhar, irmão, não desiste não, tá? Uma hora ela volta a funcionar aí. Lá em Gênesis 3:15, se você perdeu aí, ó, lá em Gênesis 3:15, diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava falando lá para a serpente, para o diabo, que Deus ia colocar uma inimizade entre o diabo e os seus demônios e a descendência da mulher, ou seja, a humanidade. E haveria ali um descendente, fala no singular, um descendente dela ia ferir a cabeça da serpente, né? Quer dizer, um homem vai ferir o diabo num golpe mortal. Um homem vai vencer a serpente. Mas aquele homem vai sofrer um dano. Ele vai ser mordido no calcanhar por essa serpente. Então Deus estava revelando lá, desde o Éden, que a salvação, a vitória sobre o diabo viria através de um descendente da mulher. Viria através de um homem. E que esse homem ia ter que pagar um preço para isso. Vê aí o Evangelho sendo revelado aos poucos, né, através do Antigo Testamento. Quer ver outra dica que Deus deu ao longo da história, daquilo que ele ia fazer? A primeira dica foi que quem ia vencer o diabo era um homem, né? Alguém descendente de uma mulher, e que ele ia sofrer alguma coisa nesse processo. Outra dica que Deus deu, através da história, foi na vida de Noé. Né? Às vezes as pessoas têm aquela ideia assim de que Noé era a história mais bonitinha, né, da Bíblia. Ai, que legalzinho, os animaizinhos, né, em pares, em casais, entrando na arca. E Noé, na verdade, irmão, desculpa falar, né, vou estragar aqui, né, a tua história preferida da infância, mas a Arca de Noé não tem nada de fofinha nessa história. A Arca de Noé é uma história de muita morte e muita dor. Porque havia um mundo inteiro corrompido, um mundo inteiro em pecado, e a coisa estava tão feia que a palavra de Deus fala que o pensamento do homem era continuamente mal. O homem só pensava besteira, só fazia besteira. A humanidade estava realmente depravada, a humanidade estava realmente distante de Deus. E aí, Deus ele traz um juízo sobre a humanidade. Ele mata tudo. Ele mata homem, mulher, criança, animais, mata tudo. Deus preservou ali apenas um casal de cada espécie de animal, né? Para manter, para reconstruir depois. Mas o geralzão, morreu todo mundo. Toda a humanidade, menos 8 pessoas, Noé e a família dele. Então a história não tem nada de fofinha, né? É uma história de corpos boiando pela água. Tá?
Desculpa se estraguei aí a tua história de Noé, mas é isso. E Deus ali traz já na história de Noé uma revelação daquilo que iria fazer através de Jesus. Abre comigo lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. 1 Pedro 3, versículo 20 e 21. Então, os companheiros aí que estão nos ajudando na transmissão, registra aí nos comentários as referências para que os irmãos possam anotar também com calma e ninguém perca nada disso, que isso daqui é um estudo que é muito legal, é importante a gente saber dessas coisas. 1 Pedro 3, 21, deixa eu ler aqui com vocês, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Mas Noé não está lá em Gênesis? Está em Gênesis, mas só que o apóstolo Pedro, ele comenta sobre o que Noé viveu e ele mostra o quanto isso está relacionado com a história da igreja, o quanto isso está relacionado com as nossas vidas. 1 Pedro 3, versículo 20 e 21, está falando aí sobre Deus, né? Sobre Jesus que foi ressuscitado pelo Espírito. Versículo 20, que há muito tempo, vamos pegar a partir do 18, né? 18 foi aquele que eu comecei lendo. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Grava aí essa expressão, salvas por meio da água. Versículo 21. E isto é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui? Ele começa falando da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Paz, Cássia, paz, Valdenício, Deus abençoe vocês. Deus ele começou a realizar uma obra através, né, da vida de Jesus. E o apóstolo Pedro ele fala que isso está relacionado com o que Deus fez lá em Noé. Lá em Noé, né, Deus ele já salvou ali 8 pessoas através da água, para que Noé e a família dele fossem salvos daquele mundo corrompido, daquele mundo de pecado, daquele juízo que Deus estava trazendo sobre a terra. Deus trouxe uma ira dele, Deus trouxe ali um juízo através da água e através da arca aquele povo foi salvo. Então Noé e a família foram salvos, né, do pecado daquela humanidade através da água. A água matou o que era pecado e preservou aquilo que era santidade. A Bíblia fala que Noé era um homem íntegro, né? Então, e aí Pedro fala que isso é representado através do batismo nas nossas vidas. Você que está aí, você já é batizado? Deixa eu fazer essa pergunta para você, né? Porque aqui fala explicitamente, o apóstolo Pedro fala no versículo 21, o batismo que agora salva vocês. Da mesma maneira, ó Deus dá uma dica lá desde a época de Noé. Da mesma maneira que as pessoas foram salvas do pecado através da água, hoje nós somos salvos do pecado através da água do batismo. Captou aí a mensagem, né? Então Deus trazendo ali revelação sobre o plano de salvação dele para as nossas vidas também. E aí Deus continuou revelando isso. Olha o que Deus faz lá em Abraão. Passam-se mais alguns anos, depois de Noé, vem Abraão. Em Gênesis 22, 8, né, a história de Abraão que vai sacrificar ali o filho dele, vai sacrificar Isaac. Isaac, um adolescente. E você conhece a história, sabe que a Sara não podia ter filhos. E aí, de repente, olha como Deus é maravilhoso. De repente, uma mulher, vê se você já viu essa história em algum lugar, uma mulher que não pode ter filhos, de repente ela tem um bebê. E esse bebê, ele é sacrificado, ele ia ser sacrificado, né, para Deus, né? E a gente vê isso na vida de Jesus. Maria, uma mulher que não podia ter filhos, não porque era estéril, mas porque ela não era casada ainda, de repente ela tem um filho.
né? E esse filho foi sacrificado também a Deus. Jesus foi o sacrifício pelas nossas vidas. E aí a gente vê como que tem outras coisas ali representadas na história de Abraão e Isaac. Em Gênesis 22:8, né? Deus proverá para si um cordeiro, o filho da promessa, daquela que não podia ter filhos. Se oferece em sacrifício voluntariamente, em obediência ao Pai, e por meio dele se faz um grande povo a partir de 12 homens. Olha isso, deixa eu ir com calma nessa parte aqui, para você não perder nada dessa revelação, né? Quando Abraão foi sacrificar Isaac lá no Monte Moriá, você sabe que Abraão teve que fazer uma caminhada de quantos dias até o Monte Moriá? Uma caminhada de 3 dias. Quer dizer, 3 dias para que houvesse o sacrifício. Lembra que Jesus ele morreu na sexta-feira? Então passou a sexta, passou o sábado e passou o domingo. E aí no domingo Jesus ressuscita. Então uma caminhada 3 dias para que se consumasse o sacrifício. Você lembra que Isaac ele era um adolescente. Abraão tinha mais de 100 anos, era um velho. E Abraão tinha caminhado 3 dias, né, para chegar, subido uma montanha. E aí chega lá no alto de uma montanha, está lá Abraão, um velho de mais de 100 anos de idade. Alguns teólogos dizem que Isaac tinha entre 13 e 17 anos. Está lá Isaac, com todo o vigor da adolescência, e o pai dele, um velhinho. Você acha que... Como é que Abraão fez? Abraão deu uma gravata, deu um mata-leão lá no Isaac e forçou ele a deitar em cima da lenha para ser sacrificado? Não. Isaac, ele obedeceu ao pai e ele se entregou ali em sacrifício. Da mesma maneira que Jesus ele veio à terra e ele obedeceu ao pai, não foi ninguém que tomou a vida dele. Jesus ele diz isso, ninguém toma a vida dele, ele mesmo dá a vida dele por nós. Da mesma maneira que Isaac ali, ele se entregou voluntariamente em sacrifício, ele deitou sobre a lenha e ele esperou o golpe fatal do pai que ia matá-lo para que ele fosse oferecido em sacrifício. Jesus, ele se entregou sobre a madeira também, para que ele fosse um sacrifício voluntário para a salvação da humanidade. Né? E da mesma maneira que Deus mostrou ali, né? Você sabe a história, sabe que quando Abraão ia matar Isaac, Deus aparece ali um anjo e fala, não faça isso ao menino, e aí Deus manda um cordeiro, aparece do nada ali, né? Do céu, um cordeiro que Deus manda para substituir Isaac. Né? E aquele cordeiro, ele morre, né? E ele é sacrificado. Então, tanto Isaac simboliza Jesus nessa história, quanto o cordeiro que Deus enviou. Né? E Abraão falou assim, ó, Deus proverá o cordeiro. E Deus fez isso quando enviou Jesus. Deus ele proveu um cordeiro para morrer no nosso lugar. Isaac ele simboliza tanto Jesus quanto as nossas vidas. Né? Nós iríamos morrer, mas Deus mandou o cordeiro. E através do sacrifício do cordeiro nós fomos salvos. Então, nós não precisamos morrer sobre a madeira, né? Porque Jesus morreu no nosso lugar. Amém? Se você está entendendo, dá um like aí, né? Dá um joinha, para eu saber que você está ouvindo a mensagem, está recebendo e está entendendo essas coisas que eu estou falando. E olha que mais, ó. Olha que mais se aparece aqui nessa história. Você sabe que através da vida de Isaac, né? Isaac teve um filho que foi Jacó. Jacó teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Então, através de Isaac, surgiu um grande povo. Através de Isaac, surgiram 12 homens, e desses 12 homens, uma nação de milhões de pessoas. É a mesma coisa que aconteceu através de Jesus. Jesus, ele veio, né, mas ele formou 12 discípulos, 12 apóstolos. E através desses 12 apóstolos, surgiu uma nação inteira de milhões e milhões de discípulos. Então, tudo aquilo que aconteceu ali na vida de Abraão era profético em relação ao ministério de Jesus. Já era Deus, lá na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, revelando como que ele iria salvar a humanidade. Vamos lá, a gente chega agora no Egito, né? Chega em Moisés. E Moisés também mostra ali, Deus dá, sabe, como é que é a expressão? Deus dá o spoiler, né, da história da humanidade. Né? Deus conta ali através de Moisés, ele traz todos os spoilers da história da humanidade através ali de Moisés.
E para você entender a história de Moisés lá no Egito, da libertação do povo no Egito, você tem que ter algumas coisas em mente, né? Por exemplo, você sabe que Moisés, ele é uma figura, ele é uma representação. Tem aí um pedido da Lourdes pela Cora, a gente vai ver daqui a pouquinho, Letícia vai acompanhando aí comigo. Tiago também, se estiver aí assistindo, me ajuda a registrar aí os pedidos de oração e tal, para a gente não perder nada. A gente sabe que Moisés, ele é o libertador. Então Moisés é uma representação daquilo que Jesus fez. Jesus é o nosso libertador. A gente sabe ali, por exemplo, que Faraó é aquele que oprime o povo de Deus. Então Faraó é uma representação, ele era algo profético ali daquilo que acontece através do diabo. Faraó representa o diabo. Israel é o povo que era oprimido e foi liberto. Então Israel representa eu e você, a igreja de Deus. Estávamos oprimidos pelo diabo e pelo pecado e fomos libertos. A gente vê ali que o Egito é o lugar da opressão. O Egito é o lugar da escravidão. O Egito representa o quê? O mundo em que nós vivemos, né? Em que a gente está aqui sujeito ao pecado, oprimidos muitas vezes, mas nós vamos ser libertos deste mundo para a glória de Deus. A gente sabe, por exemplo, também, né, que a escravidão que o povo de Israel estava sujeito, estava vivendo, aquela escravidão é um símbolo do pecado. Lá em Romanos 6 fala que nós éramos escravos do pecado. O pecado era algo que escravizava. João 8 também, ali do 32 ao 36, fala que o pecado é uma escravidão também. Lá em Gênesis, em Êxodo, perdão, quando conta a história da Páscoa, você sabe que teve um cordeiro lá que foi morto, né? Então aquele cordeiro que foi morto, ele representa Jesus. O cordeiro foi morto na Páscoa. O Mar Vermelho, a gente vai ver aqui, representa o quê? O povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, representa o batismo. A lei que foi dada lá no Monte Sinai, representa o quê? A descida do Espírito Santo. A gente vai ver isso aqui. E a terra prometida, que o povo de Israel tinha uma promessa da terra prometida, eles conquistaram essa terra. Representa o quê? O céu que Deus tem prometido para nós. Tá? Então vamos lá por partes aqui para a gente entender isso. Vivendo no Egito como escravos. Assim como o povo de Israel era escravo do faraó no Egito, nós éramos escravos do pecado e dominados pelo diabo no mundo. Tá? Então aquilo que Israel viveu lá no Egito era um símbolo daquilo que a humanidade vive. A humanidade vive presa, né, escravizada pelo pecado. Gente, compartilha aí a live, tá bom? Ajuda aí a divulgar, chama aí a família, chama aí os irmãos. Ainda tem mais uns minutinhos antes de nós orarmos, mas motiva o povo aí a participar, motiva o povo aí a receber essa palavra. A saída do Egito. Moisés, ele demonstrou o poder de Deus por sinais para que o povo cresce nele. O que Jesus fez? A mesma coisa. Jesus, ele realizou muitos milagres, ele curou pessoas, ele libertou pessoas, né, da escravidão de demônios. Jesus, ele ressuscitou os mortos, Jesus levantou os paralíticos, Jesus fez sinais e através dos sinais o povo entendeu que ele era o libertador de Israel. O povo de Israel foi do Egito, o povo de Israel saiu do Egito pela morte dos primogênitos. Olha o que isso é tremendo isso daqui. Teve que morrer, né? Tiveram que morrer os primogênitos lá no Egito para que o povo fosse liberto. Lembra da 10ª praga lá no Egito? Teve que Deus mandar uma praga em que os primogênitos morreram para que o povo fosse liberto. Através da morte de um primogênito, né, do primogênito do Pai, o unigênito do Pai, que era Jesus, nós fomos libertos também da morte. Também é algo profético aí. Quando lá na Páscoa, que Deus estabeleceu no Egito, você conhece a história, sabe que uma família que tinha que se juntar, pegava lá um cordeirinho de 1 ano, e aí eles matavam aquele animal, recolhiam o sangue daquele animal numa tigela, pegavam um raminho de árvore lá, de isopo, e molhava aquele sangue, aquele raminho de mato no sangue, e ia lá passar no batente da porta, né? Então, e aí quando o anjo da morte veio sobre o Egito, ele entrava nas casas que não tinham a marca do sangue lá no batente, e as casas que tinham a marca do sangue no batente,
o anjo passava direto, né? O anjo da morte. Então, aquela família não experimentava a morte. Agora, olha isso, que tremendo, né? A gente vê ali, as pessoas eram salvas por causa do sangue do cordeiro sobre a madeira. Onde a gente vê isso? Na história de Jesus. Através do sangue de Jesus derramado na madeira da cruz, nós somos salvos. Graças ao sangue que foi colocado ali naquela madeira, nós hoje temos salvação. Da mesma maneira, o cordeiro foi morto lá naquela cruz do Calvário por nós. Na Páscoa, eles comiam ervas amargas para se lembrar do sofrimento da escravidão, né? Sabia que a Páscoa do judeu, ela era assim? Eles tinham que pegar o cordeiro, né? Matar aquele animal, eles dentro de casa iam assar aquele animal, não podia cozinhar, tinha que assar e tinha que comer tudo, não podia sobrar nada daquele animal. E eles não podiam quebrar nenhum osso daquele animal. Da mesma maneira, isso se cumpriu em Jesus. Quando Jesus ele foi morto, não sei se você sabia, mas nenhum osso do corpo de Jesus foi quebrado. Havia naquela época uma tradição entre os soldados romanos que quando eles queriam acelerar a morte de alguém que estava lá condenado, crucificado, o que eles faziam? Eles quebravam a perna do condenado para que o condenado caísse, né, o peso todo, a perna não ia suportar mais o peso, ele caía, aí os músculos iam se estender, né, e ia comprimir o pulmão do condenado ali na cruz, e ele, por ter o pulmão pressionado, ele não iria conseguir respirar mais, e aí ele morria mais rápido. Era assim que eles aceleravam a morte dos condenados na cruz. Mas só que quando eles foram ver Jesus, Jesus já tinha morrido, né? Então Jesus não teve nenhum osso quebrado para se cumprir aquilo que Deus já tinha estabelecido lá na Páscoa, que o cordeiro não poderia ter nenhum osso quebrado. Tremendo isso, né? Eles comiam ervas amargas e pão sem fermento, né? Pão asmo. As ervas, elas representavam, elas faziam o povo judeu. Paz, Mônica, paz, Dinha, Deus abençoe vocês. As ervas faziam o povo judeu se lembrar das amarguras que eles sofreram lá no Egito, quando estavam escravizados. Da mesma maneira, para que nós possamos ter salvação, nós precisamos olhar para o nosso tempo de escravidão e refletir em todo o pecado que a gente vivia, na escravidão que a gente vivia, e se arrepender por isso, né? Se arrepender amargamente por isso. Então, aquelas ervas amargas que na Páscoa judaica faziam lembrar do Egito, da escravidão, da opressão, nas nossas vidas hoje, isso representa o arrependimento, que nos faz lembrar da vida de pecado, nos faz lembrar de quanto nós ofendemos a Deus, nos faz lembrar de quanto nós nos desviamos da vontade de Deus e gera essa amargura, essa tristeza, né, que a palavra de Deus fala, uma tristeza que conduz ao arrependimento para a salvação, né? Então isso também é um símbolo profético ali na história da igreja. Olha outra coisa aqui, ó. Israel foi libertado da escravidão saindo do Egito em uma caminhada de 3 dias. Lembra quando Moisés foi falar para o faraó? Ó, faraó, Deus mandou a gente adorar ele no deserto. A gente tem que ir numa caminhada de 3 dias. Né? Paz, Mônica, Deus abençoe. A gente tem que ir numa caminhada de 3 dias para adorarmos o nosso Deus. O que isso nos faz lembrar? A caminhada de 3 dias que Jesus fez para nos salvar. Uma caminhada entre a sexta-feira da paixão, né? A sexta-feira que ele entregou a vida dele, e o domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa. Então, através dessa caminhada de 3 dias, Deus recebeu a adoração verdadeira, perfeita, um sacrifício que nos trouxe remissão do pecado. Tá bom? Então, é outro símbolo profético ali. Outra coisa, Faraó, ele desistiu do povo de Israel, quando o povo de Israel saiu do Egito. Você conhece a história, né? Depois que o primogênito morreu, de manhã cedo, era morte em todo o Egito, toda casa tinha alguém que morreu. A palavra de Deus fala isso, lá em Êxodo. Toda casa tinha alguém que morreu. Aí o povo de Israel, ele é expulso ali do Egito, né? Antes eles não queriam deixar eles irem, agora eles falam, vaza daqui, vai embora. Paz, Rosana, Deus abençoe. Vaza daqui, israelitas, vão embora daqui, ó. Começaram a dar joias para eles, né, e tal, e roupa e comida, e o povo foi embora, saiu de lá, levando as riquezas do Egito com eles. Só que aí Faraó falou assim, cara, o que eu fiz?
Eu deixei os caras que eram os nossos empregados, os nossos escravos, a nossa mão de obra embora. Não, vamos lá, vamos atrás deles. E aí o faraó saiu com os cavaleiros, né, com o exército todo, para buscar, para trazer de novo o povo de Israel para o Egito. O que isso tem a ver com a nossa história? Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você, sabe, se converte ao Senhor, o diabo ele não vai se contentar em perder você. O diabo ele vai mandar, né, o exército dele atrás de você. Ele vai querer te arrastar de novo para a escravidão do Egito. O diabo vai tentar te arrastar de novo para o pecado. O diabo, assim como o faraó, não desiste quando perde alguém, né? E aí entra uma coisa que é tremenda, que é maravilhosa aqui. A travessia do povo de Israel no Mar Vermelho. Lembra que depois que o povo estava sendo perseguido ali pelo exército do faraó, Moisés está diante do Mar Vermelho. E aí ele vê aquele mar gigante, não tem para onde ir, nem para a esquerda, nem para a direita, não dá para voltar para trás, porque o exército do faraó está vindo. E aí Deus fala para ele, estende o cajado, e aí Deus manda um vento, e aquele vento vai soprando o dia todo ali, vai abrindo um caminho no meio do mar. E o povo de Israel, ele passa... Paz, Mar, Deus abençoe. O povo vai passando ali, né, pelo Mar Vermelho. Isso é algo também que é simbólico e que é profético, né? A palavra de Deus fala lá no Novo Testamento que o povo de Israel ele foi batizado por Moisés no Mar Vermelho, né? Eu esqueci de colocar aqui a referência, mas uma das cartas de Paulo, você pesquisa aí nas cartas de Paulo, Moisés, você vai ver que Paulo diz que o povo de Israel foi batizado em Moisés quando passou ali pelo Mar Vermelho. Quer dizer, e você sabe a história, né? Sabe quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, o faraó veio com o exército dele, né? E aí aquele exército todo morreu porque o mar se fechou em cima dele. E aí o povo estava definitivamente liberto da escravidão do Egito. Então, o que isso tem a ver com a nossa história? Pega essa revelação, meu irmão, pega esse entendimento aí, que isso daqui é maravilhoso, né? Da mesma maneira que o povo de Israel, ele foi liberto quando passou pela água, eu e você somos libertos da escravidão do pecado quando passamos pela água do batismo. Da mesma maneira que a libertação ela foi definitiva ali na vida do povo de Israel, quando eles venceram o inimigo no Mar Vermelho, hoje, quando eu e você somos batizados, não em Moisés, mas batizados em Jesus Cristo, através da água do batismo, lá em Romanos capítulo 6, diz que nós somos libertos da escravidão do pecado. Olha que tremendo isso. Deus revelando o Evangelho, o plano de salvação dele, desde lá da antiguidade, desde lá no Antigo Testamento, né? Então Deus diz lá em Romanos, deixa eu achar aqui a referência, abre comigo lá Romanos capítulo 6, vamos ver aqui Romanos 6, acha aí comigo na tua Bíblia, Romanos capítulo 6, vamos ver se é o versículo 11. Romanos 6, praticamente todinho, fala sobre batismo, tá? E sobre batismo e sobre a vitória sobre o pecado. É muito importante esse capítulo, tá? É muito importante você ler. Vou ler o versículo 11 e o versículo 14. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer dizer, você já morreu, aquela vida antiga já acabou quando você passa pela água do batismo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? O pecado já não vai mais dominar vocês. O pecado que era uma escravidão já não vai escravizar mais vocês. A gente precisa entender isso aqui. Mas, pastor, eu já me batizei e eu continuo pecando. Pois é, porque até isso é profético,
né? Você sabe que quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, eles estavam libertos do Egito, do pecado, da escravidão. Mas a mente deles ainda era uma mentalidade de escravo. A mente deles ainda estava acostumada, por exemplo, a comer aquilo que que os senhores deles davam, né? Então eles chegam lá no meio do Egito, no meio do deserto e começam a reclamar: pô, cadê a minha água? Cadê a minha cebola? Cadê a minha carne? Cadê a comida, né? E eles começam a reclamar com Moisés. Eles estavam libertos, mas ainda tinham mente de escravo. Da mesma maneira, hoje a gente vê isso acontecendo na igreja. A pessoa, ela já aceitou Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, já foi batizada, mas ela ainda não entendeu que ela já foi liberta. E ela continua vivendo como se estivesse presa ao pecado. Ela continua aceitando o pecado na vida dela, continua achando que ela não pode fazer nada contra o pecado, porque é assim mesmo, porque a natureza humana é assim mesmo. Não. Romanos 6,14 fala que nós já fomos libertos do domínio do pecado. Você precisa crer nisso e você precisa colocar a tua fé em prática. E toda vez que você estiver diante de uma tentação, você tem que olhar para as suas mãos e ver que não tem mais algema nenhuma nas tuas mãos. Você tem que olhar para os seus pés e ver que não tem mais correntes nenhuma nos teus pés. Que você já foi liberto do domínio do pecado. Você não é obrigado mais a pecar, né? Você tem agora liberdade. Deus te deu a liberdade para que você escolha fazer a vontade dele de hoje em diante, tá bom? Então, você está livre do Egito, amém? Amém, irmão? Está livre do Egito. Então, viva como alguém livre. Viva como alguém que foi liberto da escravidão do pecado. E aí a gente vê outras coisas aqui, sabe, se cumprindo, coisas maravilhosas. Você lembra que depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, aí o povo de Israel vai até o Monte Sinai. E eles estão lá no deserto, onde tem o Monte Sinai. E o Monte Sinai ele representa a presença de Deus. O Monte Sinai era um monte santo. Era um lugar onde o povo não podia pisar, né? Deus fala assim para Moisés: ó, tira o povo daí, porque se eles pisarem aí, vai morrer. Até os animais vão morrer. Porque o Monte Sinai representava um lugar da presença de Deus. E Moisés, ele sobe ali naquele Monte Sinai, e ele vai lá e fica 40 dias na presença de Deus. E nesses 40 dias ali na presença de Deus, Deus revela para Moisés toda a lei. E Deus dá as tábuas de pedras, né, com os mandamentos. E aí Moisés desce com essas tábuas, com os mandamentos, de novo, 40 dias depois, né, de estar lá na presença de Deus. Moisés, presta atenção nesses detalhes, irmãos. Moisés ficou 40 dias, depois de 40 dias ali, ele desce com a lei, né? E quando ele chega lá embaixo, está lá o povo de Israel acampado. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Estão adorando um bezerro de ouro. Mas ouro, eles não eram escravos? Como é que eles tinham ouro? Já se perguntou isso? Já se perguntou isso? Como é que eles tinham ouro para fazer um bezerro de ouro se eles eram escravos? Lembra que quando eles saíram do Egito, o povo de Israel começou a pegar, né? Pedia para o povo do Egito: me dá aí brinco de ouro, me dá corrente de ouro, me dá pulseirinha. E o povo do Egito foi dando. Então o povo de Israel, quando saiu do Egito, levou todo o ouro do Egito ali, levou muita riqueza do Egito. E aí, o que o povo fez com a riqueza que Deus tinha dado para eles? Deus tinha despojado os egípcios, né? Tinha tirado a riqueza dos egípcios para dar para o povo de Israel. E o que o povo de Israel fez com essa riqueza? Construiu um bezerro de ouro. Isso lembra alguma coisa também para você? O povo de Deus é abençoado por Deus. Deus coloca, a Bíblia fala que Deus ele tira do ímpio e abençoa o povo dele. E aí a gente pega essa riqueza que Deus nos dá, o que a gente faz com ela? A gente idolatra. Idolatra carro, idolatra casa, idolatra roupa, idolatra celular, né? E faz a nossa versão moderna de bezerros de ouro. Que a gente não cometa o mesmo erro que o povo de Israel cometeu. Amém? E aí, quando Moisés chega lá e vê o povo adorando aquele bezerro de ouro, aquele barulhão de festa, né, celebrando, adorando o bezerro de ouro, Moisés mete a marreta nas tábuas da lei ali, quebra tudo, fica revoltado. E aí eu queria que você lesse comigo aqui, ó, o que aconteceu lá. Êxodo capítulo 32, versículo 28. Vamos ver se eu não anotei aqui a referência errada. Êxodo, capítulo 32.
Você vai ver isso daqui. Ó. Eu contei isso daqui com uma irmã lá do trabalho, ela ficou maravilhada com essa revelação aqui. Êxodo 32, versículo 28. Moisés, quando viu aquilo, Moisés ficou revoltado, né? Moisés chamou os caras lá, os levitas, que eram responsáveis pelo culto, pela adoração a Deus, e falou assim, dá um jeito nisso, né? Os levitas pegaram suas armas e saíram matando quem estava na idolatria ao bezerro de ouro. Olha no versículo 28, ó. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Agora, pega essa revelação aqui, ó. Moisés, ele sobe até a presença de Deus. Quando ele desce, ele vem com a lei. E no dia que ele desce, por causa do pecado do povo, 3.000 pessoas morreram. Jesus, ele morre e ele ressuscita. Aí Jesus passa ali 40 dias, né, com o povo, com a igreja. Depois de ressurreto, ele passa 40 dias. E aí, desses 40 dias, ele sobe. E ele vai para a presença de Deus. Depois de 10 dias que ele subiu, a igreja estava lá em oração 10 dias, aí chega a data do dia de Pentecostes, uma festa do povo de Israel. E aí, naquele dia, quando a igreja estava orando, o Espírito Santo desce sobre a vida de 120 pessoas como chamas, né? Línguas repartidas como de fogo. E aí o povo começa a falar em línguas estranhas, né, 9 horas da manhã, e tá lá todo mundo cheio do Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, adorando a Deus e tal, e o povo vai pro meio lá da muvuca, que a festa de Pentecostes, uma das maiores festas do povo de Israel, tinha gente de todo lugar do mundo, você conhece a história, e aí o povo vê todo mundo falando lá na sua própria língua, e fica, cara, o que aconteceu? E aí Pedro se levanta e fala assim, ó, vocês estão vendo aqui, não é gente bêbada, o que vocês estão vendo aqui é a promessa que Deus falou lá em Joel, que ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne e tal, e Pedro começa a falar sobre Jesus, Pedro começa a falar sobre o cumprimento das promessas, sobre as profecias, e aí fala, vocês mataram Jesus, né? Jesus era o Messias, vocês não entenderam, vocês mataram o Salvador, o povo ouve aquilo, o povo fica entristecido e fala, cara, o que a gente precisa fazer agora? E aí Pedro fala lá em Atos 2,38, fala o seguinte, ó, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, vocês têm que ser batizados em nome de Jesus, e aí vocês vão receber o Espírito Santo. E a palavra fala lá em Atos capítulo 2, lá nos últimos versículos, no versículo 39, em diante, fala que naquele dia 3.000 almas foram salvas. No dia que Moisés subiu, desceu com a lei, 3.000 almas se perderam, foram mortas por causa do pecado. No dia que Jesus subiu, desceu com o Espírito Santo, 3.000 almas foram salvas. A lei trouxe a morte, mas o Espírito trouxe a vida. Olha que tremendo isso, né? Que revelação tremenda. Como Deus estava ali profetizando já, através de tudo aquilo que aconteceu lá com o povo do Egito, iria acontecer com a igreja dele. Através da lei veio a morte. Através da lei nós temos a consciência, né, do pecado que nos leva à morte. Mas através do Espírito nós temos ali a salvação através da obra do Espírito nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe Jacira, Deus abençoe o Adelmo, Mineirinho, sangue bom, saudade de vocês. A maioria de Israel, né, não obedeceu à lei, viveu em pecado e morreu no deserto. Apenas Josué e Caleb saíram do Egito e chegaram a Canaã, a terra prometida. Você vê que de um monte de gente, no final das contas, né, um monte de gente saiu do Egito. No final das contas, só Josué e Caleb, que foram fiéis a Deus e entraram na terra prometida. Isso também é algo profético. Jesus ele diz que o caminho é estreito. Jesus diz que a porta é estreita e que muitos vão tentar entrar nela, mas poucos vão conseguir, né? Então, da mesma maneira, hoje, a vida com Deus, ela é algo que a gente não pode levar de qualquer jeito. Amém? Eu queria que você entendesse isso nessa manhã. Entendesse, primeira coisa, a salvação ele é um processo na nossa vida.
A salvação não é só uma oração que você fez uma vez e você está vacinado contra o pecado e está garantido, está tudo certo. Não, a Bíblia fala que nós temos que perseverar na fé. Aquele que vencer, né, dar-te-ei a coroa da vida. Né? Então a salvação é para aquele que crer em Jesus, se arrepender, for batizado, cheio do Espírito Santo e permanecer crendo até a volta do Senhor ou até a nossa partida nessa terra. Da mesma maneira que o povo de Israel ele teve um processo, sabe? Deus ele teve que matar os primogênitos, passar pelo Mar Vermelho, teve que viver de acordo com a lei. Né? Esse foi o processo na vida do povo de Israel. Na nossa vida espiritual, a nossa salvação também é um processo. Você se arrepende dos seus pecados, você crê em Jesus, você é batizado nas águas, em nome de Jesus, você é batizado no Espírito Santo, você continua perseverando, aí você vai alcançar a terra prometida. Amém? Queria que essa palavra aí ficasse no teu coração. Já deu o nosso horário aqui. Queria agradecer muito a você que permaneceu firme aí, ouvindo essa mensagem. Não sei se a internet estava boa ou não, mas eu acredito que alguma coisa aí Deus conseguiu ministrar ao teu coração. Queria que nós orássemos. Temos aí, Letícia, pedidos de oração? Não, eu vi alguém falando aqui, algum pedido de oração, você está olhando direitinho aí, olha no da igreja, não no meu. Amém. Então vamos aí agradecer a Deus por esse tempo. Eu queria convidar você a orar comigo agora, tá? Que você, onde você está, você fechasse os teus olhos, onde você está, você colocasse agora a tua mente em Deus, você colocasse agora toda a situação diante do Senhor, onde você está agora, que você pudesse se dedicar a buscar a presença de Deus, se dedicar agora a adorar aquele que te libertou do Egito, da escravidão e te trouxe para um reino de luz, de paz, de liberdade em Jesus. Se você pode, feche os seus olhos aí agora, em nome de Jesus. Oh Pai, nós queremos te glorificar, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo. Queremos te agradecer pelo Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Queremos te agradecer, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez por nós. Queremos te agradecer, ó Deus amado, porque um dia o Senhor venceu o pecado lá na cruz do Calvário e o Senhor venceu de uma vez por todas e por todos nós. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é um Pai bondoso. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor revelou desde lá do passado tudo aquilo que o Senhor fez através da vida e da obra de Jesus. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor venceu o pecado, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor satisfez a ira de Deus lá na cruz do Calvário. Te agradecemos, ó Deus amado, porque através do sangue do Cordeiro, sobre a madeira da cruz, nós temos hoje a liberdade do pecado. Através da morte do primogênito, nós temos a salvação. Através, ó Deus amado, do sacrifício do próprio Deus em favor de nós, nós temos paz com Deus hoje. E nós pedimos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa colocar essa paz no nosso coração.